Hoje é dia 4 de agosto de 2025. Neste momento são 9 horas e 55 minutos. Eu quero inicialmente dizer que esta viagem que eu farei a Porto Alegre é uma viagem para a mesma cidade onde eu fui em 2012, se não me engano, em julho de 2012, onde eu pretendia divulgar este livro, O Juramento do Cerro de Palomas, que é um livro que eu escrevi em 2012. Eu lancei eu acho que eu lancei no dia 20 de setembro de 2012, que é o feriado estadual do Rio Grande do Sul, onde se comemora a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha, no caso, que ocorreu no estado entre 1835 e 1845, quando o Rio Grande do Sul guerreou contra o resto do país por conta dos impostos que o Império Brasileiro impunha sobre o Rio Grande do Sul, especialmente sobre o charque, que é a carne de sol, né? Tipo, como chamado de jabá lá no Nordeste. Então esse livro é ambientado no Rio Grande do Sul, especialmente em Santana do Livramento, Porto Alegre. E Deus me incentivou a comprar um exemplar desse livro para entregar para alguém que ele me indicasse ao longo dessa viagem. Eu pretendo passar não somente por Porto Alegre, mas ficar uma semana em Porto Alegre e também ir para Gramado e Canela para conhecer as cidades. Então, eu creio que Deus me indicará a pessoa certa para receber o exemplar desse livro. E em 2012, na última vez que eu estive em Porto Alegre, ocorreu uma situação bem constrangedora, bem traumática, humilhante mesmo. Então, eu creio que a melhor maneira de apagar uma lembrança triste, uma lembrança ruim, é substituí-la por uma lembrança boa. Então, quando você vai para uma cidade onde você sofre algum tipo de humilhação, algum tipo de vexame, passa por uma situação constrangedora, é importante você voltar para essa mesma cidade e construir uma memória boa nesse lugar. Então, se Deus quiser, eu creio que isso acontecerá nessa viagem. E é muito importante visitar o Rio Grande do Sul, apoiar aquele estado, porque em abril do ano passado, se eu não me engano, o estado foi praticamente destruído por uma catástrofe climática, uma chuva que atingiu níveis cataclísmicos no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive Porto Alegre e Canoas ficaram debaixo d'água durante um bom tempo. O aeroporto Hercílio Luz, que é o principal aeroporto do estado do Rio Grande do Sul, ele ficou debaixo d'água, ficou inoperante durante um bom tempo. Então o estado foi praticamente destruído e veio ajuda para reerguer, para reconstruir o Rio Grande do Sul, veio do mundo inteiro, de praticamente todo o Brasil e de várias partes do mundo. Então é importante essa viagem também para eu saber como ficou Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, após essa catástrofe. E tudo indica que, graças a Deus, o estado está se recuperando. Muita gente está se mudando para Santa Catarina. Muitos gaúchos estão se mudando para Santa Catarina, porque Santa Catarina está oferecendo muito mais oportunidades, mas é importante nós sabemos como está a realidade daquele estado, saber que o povo do Rio Grande do Sul está se reerguendo, um povo bastante resiliente, um povo bastante corajoso, destemido, que sabe se reerguer após situações difíceis. E eu quero deixar nessa parte inicial do vídeo, eu deixarei na tela final desse vídeo a transmissão ao vivo que eu fiz por ocasião da catástrofe ocorrida lá no Rio Grande do Sul. E nessa parte inicial do vídeo, nesses primeiros 5 minutos do vídeo, eu quero deixar esse texto bíblico de Isaías, capítulo 55, versículo 8, que está aqui na orelha do livro Juramento do Cerro de Palomas, onde a Bíblia diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então que essa possa ser uma viagem com muitas almas alcançadas para Jesus, se Deus quiser.
Você piscou e agora estou em Campinas. Eu decidi vir aqui para dentro do local fechado, mais exatamente o sucão. E eu pedi esse suco aqui de vitamina C, que é laranja, cerola, limão e gengibre. E esse aqui é um wrap com recheio bastante rico em vitaminas, proteínas. Então é algo bem incrível, porque normalmente a comida do aeroporto é muito cara. Então eu decidi comer aqui na rodoviária mesmo. Aí no máximo pretendo tomar um café com alguma coisa à noite, porque o meu voo para Porto Alegre sairá 6h10 da manhã. Eu já fiz o check-in pela internet. Minha poltrona é a 28D. Eu escolhi a poltrona da janela no lado direito. Eu gosto de ficar bem no meio do avião, assim como sempre quando viajo de ônibus eu fico no meio do ônibus e do lado direito, na janela. E no avião a mesma coisa. Agora que eu aprendi a fazer check-in pela internet, eu procuro sempre ficar o mais possível, no meio possível do avião, do lado direito e o mais longe possível da saída de emergência, porque se Deus o livre acontecer alguma coisa, eu seria obrigado a ficar dentro do avião, se todo mundo sobreviver, obviamente, né? Mas normalmente acidente aéreo sempre acaba dependendo do acidente, né? Mas se Deus quiser, em nome de Jesus, dará tudo certo. E eu já viajei várias vezes de avião, nunca aconteceu nada grave. Mas agora que eu aprendi a fazer o check-in pela internet, eu procuro sempre, assim como no ônibus, ficar sempre no meio do veículo, do lado direito, na janela. Aí, então a previsão de chegada a Porto Alegre está para 7h50 da manhã. No total 1h40 de viagem. E eu estou tomando vitamina C por causa da minha rinite, né? Porque lá em Porto Alegre, por ser no sul do país, né, o estado mais meridional do Brasil, lá costuma fazer frio. A última vez que eu vi a previsão do tempo, a mínima estava em torno de 11 graus, 10, 11 graus. Então eu acho que dificilmente fará frio, tanto frio como eu estava esperando. E havia previsão de chuva para hoje lá em Porto Alegre, mas amanhã, pelo menos nos dias que eu permanecer lá em Porto Alegre, fará tempo bom. E o tempo aqui, tanto em Sorocaba quanto em Campinas, na maior parte do estado de São Paulo, o tempo está muito doido. Eu tive que deixar minha blusa de moletom aqui, porque aqui em Campinas também está fazendo calor. E se você quiser saber que camiseta é essa, é de um evento que ocorreu lá em Brasília, o Congresso da União da Mocidade das Assembleias de Deus de Brasília, pela fé. Então é todo baseado em Hebreus 11. Então todas essas palavras aqui, se você quiser pausar a tela para ver, todas essas frases e palavras aqui tem a ver com Hebreus 11. Então eu deixei aqui nos cartões o vídeo resumo dessa viagem, e na tela final deixarei também o vídeo que eu gravei assim que eu cheguei a Brasília, na minha segunda viagem a Brasília. E se Deus quiser, em nome de Jesus, será uma viagem onde eu pretendo deixar ser usado por Deus para conquistar muitas almas para Jesus, tanto presencialmente quanto pela internet. Como eu já disse no começo desse vídeo, eu pretendo dar um exemplar do meu livro O Juramento do Céu de Palomas para alguma pessoa que eu encontrar ali em Porto Alegre, ou então em Gramado e Canela, porque eu também comprei passagens de ônibus para Gramado, ida e volta. E Gramado é uma cidade muito cara, inclusive para comer, uma cidade extremamente elitizada. Mas eu pretendo comer lá em Canela, né? Quando eu viajar para Gramado, eu pretendo ficar só um pouco em Gramado, gravar algumas imagens, tirar algumas fotos, mas eu pretendo ficar, acho que eu acredito que a maior parte do tempo em Canela. Mas eu pretendo visitar o Parque do Caracol, onde tem a famosa cachoeira. Então, se Deus quiser, a continuação desse vídeo, eu creio que será lá no aeroporto de Viracopos, onde eu pretendo passar a madrugada.
Neste momento são 18 horas e 42 minutos. Você já deve estar acostumado com essa paisagem aqui. Ultimamente tenho vindo bastante para cá. Cheguei agora há pouco ao embarque doméstico do aeroporto de Viracopos. E ali estão os totens para reemissão da passagem. Como eu já disse, eu fiz o check-in pela internet ainda lá em Sorocaba. E eu preciso reemitir o cartão de embarque numa dessas máquinas aqui, para depois tentar despachar a mala, que como o meu voo sai na madrugada de amanhã, eu terei que ir lá no guichê, num dos guichês da Azul, para ver se eu consigo despachar essa mala ainda hoje. Aí eu já fico sossegado com relação à mala. Só levaria a mochila até o raio-x, tem que passar pelo raio-x para depois ir até o portão de embarque, onde eu devo esperar o horário para embarcar em direção a Porto Alegre. Se Deus quiser, em nome de Jesus, dá tudo certo dessa vez. Eu pretendo ficar uma semana lá, aí na próxima sexta-feira ir para Gramado e Canela, aí voltar para Sorocaba no dia 12, se Deus quiser, na semana que vem. Então, eu creio que será uma semana de bastante aprendizado a respeito da cultura gaúcha, a respeito de tudo que eu não pude aprender em 2012, a não ser pela internet, né? Porque para poder escrever o meu livro, o Juramento de Palomas, eu tive que ler o livro da série lá do Continente, lá do Érico Veríssimo, tive que ver bastante material pela internet, literatura. Mas dessa vez eu poderei ir lá pessoalmente, testemunhar com meus próprios olhos, com mais clareza, em loco, tudo que eu não pude aprender pessoalmente em 2012. Então, se Deus quiser, espero que muitas pessoas conheçam a Jesus por meio desta viagem, tanto por meio dos meus contatos pessoais que eu tiver lá, quanto pela internet. Então agora eu vou atrás do cartão de embarque para tentar despachar essa mala ainda hoje, para poder passar por todos os procedimentos, viajar na madrugada de manhã, se Deus quiser. Despacho da mala só a partir das 4 da manhã. Enquanto isso, ficaria apreciando música ao vivo e procurando um lugar aqui para comer, porque o início do embarque está marcado para 5h25 da manhã. Das 5h25 às 5h45 e a decolagem às 6h05 da manhã. Então, só a partir das 4 da manhã que poderia despachar isso aqui. A mochila eu levarei na mão mesmo. Aí eu tentarei achar algum lugar aqui para comer um lanche. Não sei se eu como agora, se eu espero até umas 8 da noite. Provavelmente, deixa eu ver, agora são 19 horas. Daqui uma hora eu como alguma coisa, tomo um café, como um lanche, só para não ficar com a barriga vazia, porque serviram coisa no avião mesmo. Então, não preciso me preocupar com comida. Depois que eu comer aqui um lanche, acho que eu não precisaria me preocupar com comida. Graças a Deus eu comi bem lá em Sorocaba, comi bem aqui em Campinas, lá na rodoviária. Agora é só esperar a hora certa. Deixa eu ter que rodar aqui, se não tiver um restaurante, uma lanchonete aqui, um café, que serve café lanche aqui em cima no embarque doméstico, terei que descer no desembarque. Mas acredito que aqui perto deve ter alguma coisa para comer. Enquanto isso, você aprecia um pouco mais para você que nunca veio no aeroporto, o embarque doméstico é isso aqui. O aeroporto de Viracopos, eu acredito que é um dos mais modernos do Brasil. Atualmente é um dos mais usados pelas companhias aéreas aqui no estado de São Paulo, pelo menos. Eu acho que mais até que eu acho que o aeroporto de Guarulhos é usado principalmente para voos internacionais. Agora, para voos domésticos, a maioria dos aviões passa por aqui, por Campinas. O aeroporto de Congonhas, acho que nem todos os aviões passam, né? Talvez seja uma opção para o passageiro que quiser sair de São Paulo, que não quer se deslocar até Campinas. Mas enfim. Agora eu vou atrás de algum lugar onde comer, enquanto você aprecia mais um pouco da música ao vivo.
primeira vez que eu tô vendo Sorocaba dessa altura. Acho que são 6h15 da manhã do dia 5 de agosto de 2025. E que eu me lembro, eu nunca tinha passado por Sorocaba antes dentro de um avião. Uma cidade com quase 800 mil habitantes, que tem tudo para crescer ainda mais nos próximos anos, se a gente botar antes. Esse aqui é o serviço de bordo, os aviõezinhos de goma, bolinho, suco de caju. Aqui onde estamos nesse momento, estamos passando por Paranaguá. Aqui é Curitiba, estamos ficando Paraná. Aqui do lado de fora não dá para ver nada. E neste exato momento estamos a 11.582 metros de altitude, 835 km por hora, 60 graus negativo do lado de fora. É isso aí. Daqui dá pra ver a usina do gasômetro, por causa da chaminé. Graças a Deus estamos de volta 13 anos depois. Circunstâncias bem mais favoráveis. Estou aqui na Praça Otávio Rocha, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre. A praça é bem preservada, tem até alguns brinquedos modernos, tem os prédios aqui em volta, tem algum grafite. Eu tive que deixar minha mala no hotel, estou hospedado nesse hotel aqui. É um hotel assim de acho que 3 estrelas. Então fica praticamente no centro da cidade. Aí eu vou atrás de uma cafeteria. Aqui parece que é uma região hoteleira, parece que a igreja aqui em cima parece que é luterana, se não me engano. Tem uma agência da Caixa aqui também. O mercado público fica aqui perto, eu não lembro em qual direção, mas fica aqui perto. A Renner, ó, você tá vendo aqui, a Renner é uma das principais lojas de departamentos aqui do Rio Grande do Sul. Então o ambiente aqui, ó, Riachuelo também, se não me engano, é daqui do Rio Grande do Sul. Tá em torno de 12 graus a temperatura hoje, até que não tá tão frio. E ontem realmente choveu. Eu vim de táxi lá do aeroporto. O táxi deu R$40. Na verdade deu R$40,90, mas o taxista descontou 90 centavos. E assim, Porto Alegre, choveu ontem aqui em Porto Alegre. A cidade, na periferia, você percebe mais os efeitos
do cataclisma, né, da catástrofe ocorrida em abril do ano passado. Mas o centro da cidade aparentemente está recuperado, né? Tô vendo aqui, parece que tem uma igreja. Eu passei por uma igreja que estava desativada por conta da catástrofe do ano passado. Mas assim, a cidade está funcionando, as pessoas estão trabalhando, né? A vida aparentemente voltou ao normal por aqui, graças a Deus. Então as pessoas estão indo trabalhar, estão fazendo compras, ó. Essa aqui parece que é uma rua comercial, então eu não lembro se o mercado público é pra cá ou pra cá, mas enfim. Eu acho que eu vou ao mercado público, né? Se eu não achar uma cafeteria aqui perto, eu vou ao mercado público para tomar café lá. Aí daqui a pouco eu volto com mais informações. Eu estou na Praça 15 de Novembro. Esse aqui é o chalé da Praça 15. E aqui é o famoso mercado público. Esse chalé da Praça 15, eu não tenho muitas informações aqui, deixa eu ver. Aqui fala sobre a importância cultural. Deixa eu ver. Aqui os artistas e a burguesia da cidade frequentavam esse lugar nos anos 40 até o final dos anos 50. Então aqui foi o reduto da elite. Então foi no dia 22 de novembro de 1875, o chalé foi inaugurado originalmente como um quiosque para venda de sorvetes. Aí depois foi restaurado e transformado em um restaurante escola do Senac, especializado em culinária gaúcha. Então isso aqui, praticamente desde o início, tem a ver com a gastronomia. Então eu pretendo vir para cá na hora do almoço para ver se a comida aqui é barata, porque é restaurante self-service. Então aqui eu não sei porque fizeram esse negócio, mas a praça aqui, ó, tem uns imóveis, uns casarões históricos. Aqui atrás tem uns casarões bem históricos, acho que da época que Porto Alegre surgiu. Inclusive, antes que eu esqueça, deixa eu mostrar aqui o surgimento da cidade. Eu anotei alguma coisa sobre o surgimento de Porto Alegre. Antigamente, a capital do Rio Grande do Sul era Viamão, que era a cidade de onde saíam os tropeiros, e que passavam por Sorocaba, onde havia a feira de Muares. Então, os tropeiros que pousavam lá em Sorocaba para fazer a feira de Muares, eles vinham de Viamão, a capital, que é a antiga capital do estado. Só que aí tinha o Tratado de Tordesilhas, que impedia que os portugueses avançassem em direção ao leste, que o oeste do atual território nacional do Brasil pertencia à Espanha e o leste pertencia a Portugal. Então, com o Tratado de Madrid, no dia 13 de janeiro de 1750, Viamão acabou instalando um povoado aqui onde hoje é Porto Alegre, cujo primeiro nome era Porto de Viamão. Aí no dia 26 de março de 1772, o Porto de Viamão foi elevado à freguesia com o nome de São Francisco do Porto dos Casais. E o atual nome da cidade surgiu em 11 de dezembro de 1810, quando Porto Alegre se tornou cidade. Então, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul desde antes da Guerra dos Farrapos. E agora eu quero aproveitar que ainda é cedo, são 9h18 da manhã. Aqui tem mais uma... Aqui é tipo um terminal de ônibus, né? Terminal Parobé, é um terminal de ônibus. Aqui tem esse prédio aqui deve ser histórico, né? Não sei se é residencial, mas é um prédio bastante histórico, bem antigo. Então aqui tem uns patinetes de tela também. Vários imóveis históricos. O casarão também deve ter uma importância histórica bastante grande.
pontos de ônibus bem antigos, do tempo dos bondes ainda, se eu não me engano. Aí, ó. Aí acho que é a entrada principal do chalé da Praça 15. Aqui tem uns motivos em mosaico. E agora eu vou ao mercado público para ver se eu acho alguma cafeteria aí dentro. Ó, pra você ver como é uma padaria aqui do Mercado Público de Porto Alegre. Essa aqui é a padaria raiz. É a famosa padaria raiz, como quase não se vê mais na maior parte do Brasil. Então, se você quiser saber como era uma padaria nos anos 80 ou até antes, é só dar uma passadinha aqui. Esse mural, mosaico, seja lá o que for, de azulejos, mostra um resumo da história do Rio Grande do Sul, especialmente o período da Guerra dos Farrapos. Aqui o São Miguel Arcanjo, guerreiro romano, chefe da milícia celeste, arte missioneira guarani, aí que os índios, né, tem uma grande influência sobre a cultura do Rio Grande do Sul. Essa terra tem donos, Cepé Tiaraju, que acho que é um dos heróis aqui do Rio Grande do Sul. Ó, quem é gaúcho da gema mesmo, gaúcho nativo, consegue olhar, bater o olho em cada uma dessas imagens e descobrir do que se trata, né? Aqui acho que é uma cena de fuzilamento. A quilha de meu navio será uma espécie de lancha gaúcha. Peraí, deixa eu tentar falar com o sotaque daqui. A quilha de meu navio será uma espécie de lança gaúcha nas águas da Lagoa dos Patos, a palavra liberdade. É Giuseppe Garibaldi, na verdade é o italiano. Eu não sei como é que é em italiano, que eu tentei aprender um pouco italiano e não consegui. Giuseppe Garibaldi é um revolucionário italiano que acabou lutando aqui no Rio Grande do Sul durante a Guerra dos Farrapos. Ele acabou namorando, se casou com a Anitta, lá da... que nem daqui é, a Anitta era de Santa Catarina, estava participando lá da revolta lá de Laguna, para que Santa Catarina fosse um estado independente do Brasil. Então a Anitta acabou se juntando com o Giuseppe Garibaldi, os dois se casaram, né, acabaram lutando juntos na Guerra dos Farrapos. Aqui mais uma cena, aqui no caso são os negros também que participaram os lanceiros negros, né, que acho que participaram também da revolta. Memorial da Epopeia Rio-Grandense, Missioneira e Farroupilha. Painel de Danúbio Gonçalves, Porto Alegre, 2007. Aqui mais algumas cenas, proclamação da República Rio-Grandense, que essa era a bandeira, né? A atual bandeira do Rio Grande do Sul é uma réplica da bandeira da República Rio-Grandense, foi proclamada em 1836. A única diferença é o brasão. O brasão que está no meio é um brasão que lembra o que aconteceu. E esse aqui é o famoso Bento Gonçalves. Bento Gonçalves da Silva, que foi o grande líder dos Farroupilhas. E ele, junto com ele, participou o Bento Manuel Ribeiro, que era sorocabano. Só que o Bento Manuel Ribeiro, ora estava do lado dele, ora estava do lado do Império. Enfim, o Bento Gonçalves mudava de lado toda hora, de acordo com o que ele convinha. Mas o grande líder da Revolução foi ele. Aí quando, em 1845, pelo que eu me lembro, quando o Duque de Caxias, que na época era Barão de Caxias, ele foi enviado pela coroa, né, pelo Império, para negociar com os Farroupilhas o fim da guerra. Aí o Barão de Caxias conseguiu entrar num acordo com os Farroupilhas para acabar com a guerra. E aí ele já estava doente, né? Acho que logo depois que acabou a Guerra dos Farrapos ele morreu. Aí essa é uma frase dele: morrer com honra ou viver, acho que é pagar aqui. Mas esse aqui é um pouco do resumo da história do Rio Grande do Sul, especialmente da Guerra dos Farrapos. Aí quando eu visitar, se Deus quiser, ainda essa semana, no máximo semana que vem, eu pretendo ir até a praça não, é o Parque da Redenção, né? Ou Parque Farroupilha, onde eu poderia contar melhor a história do que aconteceu, né? Mas eu acredito que boa parte da Guerra dos Farrapos se resume nesse mural aqui. Agora, eu quero ver se eu consigo ir até a Orla do Guaíba, da usina do gasômetro até o estádio Beira-Rio.
eu iria no final da tarde, né? Porque dizem que o pôr do sol de Porto Alegre é o pôr do sol mais lindo do mundo. Só que como eu tô sem dormir, passei a madrugada praticamente em claro lá no aeroporto de Viracopos, então eu quero aproveitar a tarde de hoje para dormir um pouco. Então, em vez de ir para a aula do Guaíba no final da tarde, no pôr do sol, eu iria agora cedo. Já que o check-in será às 14 horas mesmo, eu vou para a aula do Guaíba agora, entre a usina do gasômetro e o estádio Beira-Rio. Essa aqui é a famosa usina do gasômetro. Aqui atrás é a Avenida Mauá, tem um muro interminável. Eu acho que a parte aqui da Avenida Mauá, até mais ou menos aqui atrás, o cais de embarcadeiro, se não me engano. Esse ônibus aqui tem um monte de turistas, acho que eles vieram conhecer o cais de embarcadeiro. Eu acho que aqui o porto ainda funciona. Perto do aeroporto tem uma área portuária também, que acho que não funciona mais, que está bem largado. Tá com cara de abandono, mas essa parte aqui acho que funciona ainda. Como porto. Então aqui é um dos principais pontos turísticos de Porto Alegre. Eu acredito que o nome gasômetro tem a ver com usina de gás. Não lembro se era gás natural, que tipo de gás que era. Eu sei que com certeza hoje não funciona mais como gasômetro, hoje funciona como outra coisa. Embora aparentemente não esteja funcionando nada. Aparentemente está tudo preservado, bonitinha, fachada bonitinha. A chaminé está com... Eu não sei se essa chaminé já ameaçou cair, você tem uma chaminé antiga pra caramba. Se você olhar bem de perto, é uma chaminé bem alta, bem antiga. Acho que é um dos pontos mais altos da cidade. Tem esse negócio de 360 graus aqui, mas deve ser caríssimo. Deve ficar mais lá na frente. Então, aqui já começa a orla do Guaíba, que é onde fica aquele que é considerado o pôr do sol mais lindo do mundo. Mas como eu já disse, eu preciso dormir hoje à tarde, porque eu praticamente não dormi na madrugada de hoje. A luz lá dentro tá acesa, acho que funciona alguma coisa lá assim. Aqui no gasômetro funciona alguma coisa. Então aqui tem uns passeios de barco, ó. Dá para fazer passeio de barco pelo Guaíba. Eu acho, acho não, tenho certeza que é Elis Regina essa aqui, ó. Até a gengivona denuncia que é Elis Regina. Eu não sei que hora que eu passeio de barco aqui. Eu sei que tem, ó. Tá saindo um barco dali. Tem outro aqui, tem um cais ali também, uns quadros. Daqui dá pra ver algumas indústrias, ó, bem ao longe. Acho que é uma indústria, um negócio meio estranho. Deixa eu ver. Aqui, ó, devido à enchente, o nível Guaíba da orla do gasômetro está completamente interditado. Isso aí é lá já. Isso aqui deve estar velho já. Porque, graças a Deus, pelo que eu tô vendo aqui, ó, durante a enchente de abril do ano passado, o posto desse aqui ficou tudo debaixo d'água. Aqui estava tudo, acho que estava mais, a altura do rio estava mais alta que eu. Graças a Deus, ó, aparentemente tá com a água tá barrenta ainda, ó. Aquele é o restaurante Gastrobar 360 graus. Aparentemente tá tudo normal. Então, pelo que eu tô percebendo, o nível do rio Guaíba, o mar Guaíba, sei lá, acho que é rio Guaíba, que seja. Aparentemente o nível tá normal. Tem alguns resquícios de enchente aqui ainda, mas aparentemente tá tudo normal. O nível do rio Guaíba voltou ao normal. Aqui tem uma parte alagada, deve ser da chuva de ontem. Mas tudo ali, ó, ali tá interditado.
por causa das obras de revitalização que tiver que fazer aqui após a enchente. Mas aqui ali é madeira, né? Então, por conta dos efeitos da enchente, ali corre o risco de desabar, então tiver que interditar. Mas de fato aqui é muito bonito, ó. Tem uma escadaria. Então realmente é um lugar excelente aqui para ver o pôr do sol. Ali, ó, tem algumas ilhas ali. Eu pretendo visitar a Ilha da Pintada no sábado, onde fica uma Assembleia de Deus. Então, pelo menos a Ilha da Pintada eu pretendo visitar, que fica lá ao oeste, na direção do poente, como se dizia antigamente. Então, se eu for reto aqui, eu terminarei lá no estado de Beira-Rio e também passarei perto do local onde fazem onde comemoram a Revolução Farroupilha, né? Um tipo de um parque, né? Onde montam as barracas, né? Os quiosques, eu não sei como é que chama aqui. Igual as casetas lá da Feira de Abril de Sevilha, que acho que 2 semanas depois da Páscoa, se eu não me engano, quase um mês depois da Páscoa, lá em Sevilha fazem a Feira de Abril. E o recinto da Feira de Abril de Sevilha é muito maior que o recinto da Semana Farroupilha aqui em Porto Alegre. Mas se você for reto aqui pela Orla do Guaíba, você passa lá perto do recinto da Semana Farroupilha. Aí termina essa orla aqui, termina no estado de Beira-Rio. Então é para lá que eu vou agora. Aquele é o estádio Beira-Rio, a casa do Esporte Clube Internacional, acho que é isso, assim que fala, né? Daqui até lá, acabei de ver aqui pelo Google Maps, daqui até lá, de onde eu estou até lá, dá 2,9 km. Eu já andei pra caramba. Agora são 10h34. Eu acho que... eu não sei se eu vou pra lá ainda hoje. Talvez se eu cortar caminho por outro lugar eu consiga chegar lá mais rápido. Mas aqui pela Orla do Guaíba, já andei bastante, está muito longe ainda. Eu estou aqui na região chamada Praia de Belas e realmente a aparência aqui da Orla do Guaíba está tenebrosa por conta da catástrofe do ano passado. E aqui tem chovido constantemente e ainda não terminaram de refazer toda essa área aqui, ó. Só você percebe claramente que o ambiente aqui está um ambiente de catástrofe mesmo, um ambiente terrível. Estão fazendo obras de melhoria aqui, de restauração, mas como aqui tem chovido muito constantemente, ontem mesmo choveu aqui, então o pessoal aqui tem, não sei se a prefeitura está cuidando da maior parte das obras de restauração aqui, se o governo do estado também, mas percebe-se claramente que ainda há muito o que fazer por aqui, ó. Isso aqui também é resultado das chuvas. E eu quero aproveitar que eu tô aqui, eu acho que eu faria o seguinte: eu deixarei para ir pro Beira-Rio outra hora, talvez ainda hoje, talvez nos próximos dias, eu não sei ainda, mas eu pretendo sim visitar o Beira-Rio, mas eu acho mais fácil ir de Uber por conta da distância, ou de ônibus, sei lá. Não sei como é que faz para andar de ônibus aqui, se precisa de cartão, se só dinheiro já basta. Então eu quero deixar uma mensagem a todos os gaúchos que estão me assistindo e a você também que está passando por uma situação difícil, como os gaúchos aqui passaram e ainda estão passando, porque Porto Alegre e boa parte do estado do Rio Grande do Sul ainda está sendo reconstruído. Então, como eu já disse no começo deste vídeo, o povo do Rio Grande do Sul é extremamente resiliente, já resistiu a tantas coisas,
já passou por tantas dificuldades. E eu quero deixar com você, gaúcho ou não, que está assistindo esse vídeo, um texto bíblico que eu considero um dos meus textos bíblicos favoritos, que está aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com minha destra fiel. Então, se você ainda está sofrendo as consequências da catástrofe do ano passado e de muitas outras catástrofes que têm ocorrido aqui no Rio Grande do Sul, ou se você está passando por qualquer outro problema, qualquer outra dificuldade, está com dificuldade para se reerguer, saiba que em Deus você conseguirá encontrar forças para se levantar. É claro que existem coisas que nós podemos fazer, mas existem coisas que somente Deus pode fazer. Então, tudo que está fora do nosso alcance devemos deixar nas mãos de Deus. E mesmo quando nós fazemos qualquer coisa, nós temos força para fazer alguma coisa, nós precisamos buscar em Deus respostas. Precisamos buscar a orientação de Deus para tudo que nós fazemos, né? Todas as decisões que nós tomarmos, toda empreitada que nós fizermos, devemos colocar primeiro diante de Deus em oração, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, para encontrarmos respostas para todas as nossas dúvidas, para todos os nossos questionamentos, tudo aquilo que está ao nosso redor, qualquer situação, qualquer problema, qualquer dificuldade, e até mesmo nos momentos alegres, nos momentos de alegria, de regozijo, nós devemos sempre buscar resposta naquele que tudo pode, tem todo o poder. E agora eu vou lá pro chalé, ver se eu consigo almoçar lá. Até mais. Ó, tô passando aqui pelo centro histórico da cidade, ó. Aí atravessa a Rua dos Cataventos com a Rua 7 de Setembro. Ó. Tem vários prédios históricos aqui, ó. Muitos prédios históricos, inclusive esses aqui, ó, em cor de salmão. Lembrou muito a Casa Rosada lá de Buenos Aires, ó. Mesma tonalidade de cor, ó. Praticamente a mesma tonalidade de cor lá da Casa Rosada. Só que eu não sei se você consegue de boi, mas ó, tem uns negócios aqui, eu não sei por onde que entra, não sei o que acontece, mas acho que aqui tem um monte de museu. Eu preciso me informar mais a respeito, mas aqui é uma região bem histórica. Acho que é o Banrisul que está tomando conta daqui. O Banrisul era o antigo patrocinador tanto do Internacional quanto do Grêmio. Hoje os dois são patrocinados por Betis. Como a maioria dos grandes clubes do Brasil, hoje é tudo patrocinado por Betis. Mas antigamente o patrocinador tanto do Internacional quanto do Grêmio era o Banrisul, que é o principal banco daqui do Rio Grande do Sul. Então, não sei se eu virei pra cá, tem uma cafeteria lá no finalzinho. Então talvez antes de eu voltar para Sorocaba eu vinha pra aqui, ó. Acho que é dos dois lados, ó. Esse aqui é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Esse aqui também, acho que os dois devem ser Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Porque aqui tá Margs 70+1, ó, desse lado de cá. Aqui tá Margs também. Eu não sei o que já foi aqui um dia. Eu sei que, ó, quer ver? Eu não lembro o nome dessa. Aqui, ó. Ali, no final dessa rua, ó, é o porto. Ó. Se não me engano, aquele prédio, prédio amarelo aqui onde eu tô apontando o dedo, é a antiga alfândega. Aqui é a antiga entrada do porto. Enfim, aqui essa região é extremamente histórica. Tem um significado histórico muito grande, ó. Osório, Rio Grande, aquela estátua ali do homem montado no cavalo, tá escrito Osório, Rio Grande. Ali tem uma agência do Banrisul. Então, essa praça aqui tem muita coisa histórica. Ó, o edifício sede do Memorial do Rio Grande do Sul. Ó, esse aqui é
É um museu também. Ali é o Barão do Rio Branco. Pela cara dá pra perceber que é o Barão do Rio Branco. Ó, Barão é isso mesmo. Então aqui tem muita coisa histórica. E agora, deixa eu ver, são 11h40. Então eu pretendo almoçar lá no chalé da Praça 15, que fica aqui no final. Acho que aqui no final já sai lá na Praça 15. Aqui tem uma feira de couro, não sei se é feira de artesanato, mas enfim, tem algumas coisas aqui para vender. O povo uruguaio a seus irmãos gaúchos. Artigas, aqui deve ser um general uruguaio que participou da guerra do Farrapo, sei lá. Quem é gaúcho entende de história sabe o que o Artigas fez por aqui. Mas com certeza ele participou da história do Rio Grande do Sul. Farol Santander, ó. Farol Santander, isso aqui é um museu, é uma parte do Marx, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, administrada pelo Santander. É mais um prédio histórico ali, ó. Então aqui tem muita história. Então vou lá almoçar então. Ó, aqui é dentro do mercado público. Aqui, ó, lembra muito o Mercado Novo lá de Belo Horizonte. E também tem algumas características bem europeias. Lembra um pouco também o Zócalo lá da Cidade do México, a Plaza Maior de Madrid, enfim, tem muita coisa europeia aqui nesse mercado público. Ó, os boxes também são bem retrô. Ó, a única coisa que não é retrô aqui é a escada rolante. O resto é tudo bem antigo, bem retrô mesmo. Aqui tem tudo que você consegue achar em qualquer mercado municipal do mundo, até coisas tipicamente gaúchas. Na verdade eu entrei aqui para ver se eu acho o banheiro. Antes de almoçar preciso ir ao banheiro. Acabei almoçando aqui mesmo no chalé da Rua 15. No chalé da Praça 15, desculpa. Aqui também aqui tem bastantes ruas com paralelepípedos, né? Enquanto os paralelepípedos estão desaparecendo em Sorocaba, aqui você ainda encontra muito. Em plena capital do estado você encontra calçamento de paralelepípedo, exatamente como existia em Sorocaba até pouco tempo atrás. Algumas ruas de Sorocaba ainda tem calçamento de paralelepípedo, mas a tendência é acabar, porque a população não quer mais saber de rua com paralelepípedo, então quer tudo padronizado, tudo com asfalto. Como ainda são meio-dia e 34 ainda, eu preciso achar a Avenida Borges de Medeiros, porque como um check-in lá no Continental Business Hotel ainda será às 14 horas, eu preciso achar a Avenida Borges de Medeiros para ir até o viaduto, acho que Otávio Rocha, se não me engano, que é um viaduto com 4 escadarias, 2 de um lado, 2 do outro. Aí lá perto também tem o Palácio Piratini, tem a Catedral, tem a área onde fica a área administrativa do Rio Grande do Sul. Aí eu iria para lá só na próxima segunda-feira, mas acho melhor ir hoje para aquela região lá. Assim eu elimino mais 2 itens da minha lista e aí poderia conhecer mais lugares. Quanto mais itens eu eliminar da minha lista, mais lugares novos eu poderia conhecer. Então ainda vou por mais, ó, aqui tem umas lanchonetes também aqui. Aí tem que ficar enrolando até dar horário de ir lá pro hotel. Ó, esse aqui
é o viaduto. Ó, aqui é a Avenida Borges de Medeiros. Esse aqui é o famoso viaduto com 4 escadarias, 2 de cada lado. Ó, só para você ter uma noção de como é. Aqui está em obras. Aliás, já estava em obras há alguns anos atrás. Não sei se tem a ver com as chuvas do ano passado, mas essa aqui é a avenida que passa. Aqui, pelo menos a parte que está na avenida, a parte de fora ou a parte de baixo, como queira, já está pintada, já está reformada. A parte de madeira da janela já está, recebeu uma pintura laranja. Só o pavimento aqui da calçada que ainda precisa de uma melhora. Deixa eu ver se dá para passar por aqui. Então a parte aqui tem uns ladrilhos aqui, umas calçadas. Aqui já tá com uma cara boa, mas a parte de fora aqui, ó, a parte das colunas, no caso, a parte de dentro das colunas tá tudo com pintura já. Ó, tem um monte de prédios aqui também, que são prédios dos anos 50. Pela fachada eu acredito que sejam de cada prédio, acho que são prédios dos anos 50. São prédios bem antigos. Então Porto Alegre, eu acho que tem muito mais prédios antigos do que São Paulo, prédios preservados inclusive. Apesar de Porto Alegre ter quase 200 anos a menos que São Paulo, deixa eu ver, aqui, vamos por cá. Apesar de Porto Alegre ter quase 200 anos a menos que São Paulo, aqui ó, mais uma paisagem aqui da Avenida Borges de Medeiros. Então, aqui ó, lá embaixo também, tô só passando aqui. Então, deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu um balcãozinho, tirar uma foto do balcãozinho. Então, apesar de Porto Alegre ser quase 200 anos mais nova que São Paulo, parece que tem muito mais prédios históricos que São Paulo e prédios preservados também. Você consegue encontrar praticamente todos os estilos arquitetônicos, desde o século XVIII até os prédios mais modernos aqui em Porto Alegre. Tem problemas como toda e qualquer grande cidade, grande metrópole do Brasil, da América Latina de uma maneira geral. Infelizmente tem, não tem por onde escapar. Mas como eu já disse várias vezes, o povo do Rio Grande do Sul, não só de Porto Alegre, mas de todo o estado, é um povo bastante resiliente, um povo que sabe se reerguer, mesmo diante das piores catástrofes, mesmo diante das piores circunstâncias. Eles conseguem se reerguer, conseguem se reorganizar. No ano passado o povo daqui recebeu ajuda do mundo inteiro, de praticamente todo o Brasil e de várias partes do mundo. Olha, mais um prédio histórico. Aqui é a catedral. Tem até um hotel chamado Catedral ali, acho que é, não, Bistrô e Café. Bistrô e Café Catedral, as bicicletas do Itaú. Deixa eu ver. Então são 3 grandes prédios que essa praça tem aqui, ó. Ó, Rua Duque de Caxias. Então, o Duque de Caxias foi quem acabou com a Guerra dos Farrapos, né? Quem foi intermediário. Quando ele era barão ainda, né? Como eu já disse, ele ainda era barão de Caxias. Quando ele conseguiu ser a ponte entre o Império Brasileiro e a República Farroupilha, República Rio-Grandense, para acabar com a Guerra dos Farrapos. Então aqui é uma praça, ó, e tem um parquinho, ó,
Não é como as praças públicas de Buenos Aires, mas chega bem perto, né? Então, o Rio Grande do Sul tem muita influência espanhola, principalmente da Argentina, do Uruguai, eu creio que do Paraguai também, ó. Isso aqui é o monumento Conservar Melhorando. Eu acho que eu tive uma ideia. Antes eu quero mostrar aqui os prédios. Quero mostrar, essa aqui é a pracinha das crianças. Essa aqui é a Catedral Metropolitana. Aqui, ó, Catedral Metropolitana. Bem-aventurada me chamarão todas as gerações. Isso aí é... Bom, esse aqui é o Palácio Piratini, que é o Palácio do Governo do Estado. E ali, deixa eu ver se eu consigo pegar os dois. Esse é o Palácio Piratini. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. E esse é o Palácio Farroupilha. Eu não sei qual que é do Governo do Estado, qual que é do Legislativo. Eu acho que um é residência, o outro é sede do governo. Deixa eu ver aqui. Assembleia Legislativa. Então aqui é a Assembleia Legislativa. Palácio Farroupilha, Assembleia Legislativa. E Palácio Piratini é a sede do Governo do Estado. É aqui onde despacha o Eduardo Leite, que é atual governador do Estado. Provável candidato a presidente da República no ano que vem. E tem um grupo de jovens ali. Eu acho até que eu pararia de gravar aqui, porque Deus me fez teve uma ideia. Sabe aqueles jovens que estão ali na escadaria do monumento? Eu acabei de dar para eles um exemplar do meu livro, O Juramento do Senhor de Palomas. Eu não sei qual dos deles, eu entreguei para um loiro. Mas tem um monte de jovens, acho que a média de idade deles está em torno de entre 16 e 18 anos. Aí eu acabei dando na mão do loiro. Aí eles gostaram muito, agradeceram, né? Eu tenho certeza que esse livro fará muito bem para eles espiritualmente. Eu fiz questão de falar que tinha escrito aquele livro em homenagem ao estado do Rio Grande do Sul, que era um presente que estava dando para eles. Pedi para eles compartilharem entre si, lerem em conjunto, enfim. Não somente a literatura brasileira sendo valorizada, como também a palavra de Deus está sendo pregada. E ao contrário do que muita gente pensa, Porto Alegre tem muitas igrejas evangélicas. Apesar do estado do Rio Grande do Sul ser considerado o estado menos evangelizado do Brasil, mas Porto Alegre possui muitas igrejas evangélicas. Inclusive, se Deus quiser, no próximo domingo à noite eu pretendo visitar a sede da Assembleia de Deus aqui do campo de Porto Alegre. Tem uma igreja chamada Brasa Church também, que funciona num teatro, num shopping, na verdade, né? Tem um teatro que funciona num shopping e aos domingos o teatro cede o espaço para essa igreja, a Brasa Church. Então aqui, graças a Deus, tem várias igrejas evangélicas. Então eu quero encerrar esse primeiro vídeo da viagem a Porto Alegre passando em frente ao hotel onde eu fiquei hospedado em 2012, que atualmente funciona aqui, ó, Plaza Catedral. Então foi bem atrás aqui, ó,
bem nos fundos da catedral, ó. É o Plaza Catedral, que atualmente é um hotel de terceira idade. Foi aqui que eu fiquei hospedado por uma noite, né? Eu e mais 3 pessoas em 2012. Então é aqui que eu quero encerrar a primeira parte desse vídeo, agradecendo a Deus por ter permitido que eu chegasse até aqui, que eu tivesse voltado para essa rua, para esse local aqui, certo de que desta vez, assim como Deus me usou, acabou de me usar agora, dando um exemplar de um livro de minha autoria para um grupo de jovens que está aqui na praça. Deus poderá me usar ainda mais, tanto pessoalmente quanto pela internet. Então ore por mim, ore por meu ministério, porque o que eu estou fazendo é um ministério, esse canal é um ministério, os livros que eu escrevo também são um ministério, meus perfis nas redes sociais são um ministério. Então, se você gostou desse vídeo, curta, adicione seus favoritos, compartilhe esse vídeo, inscreva no meu canal, comentem o que vocês acharam. E eu pretendo gravar vídeos durante todos os dias que eu estiver aqui em Porto Alegre, para edificação de muitas vidas, para ganhar muitas pessoas. Até depende, se quiser. Tchau.